Olá, caros alunos do primeiro ano, aqui é Ricardo, professor de Geografia de vocês. Vamos dar início ao estudo da semana 2 do PET 2 Geografia. O eixo temático é Mutação do Mundo Natural e o tema Formações Vegetais Abertas e Semiabertas Cerrado e Caatinga. É interessante estudar esses dois biomas porque Grão-Mogol está inserida justamente numa área de transição entre a Caatinga e o Cerrado, ou melhor, entre o Cerrado e a Caatinga. Há a predominância na nossa região do Cerrado, mas à medida que você vai para o norte do estado, mais ao norte, em direção à Bahia, a presença de elementos da Caatinga se torna mais evidente. Depois que você passa ali de Porteirinha, já há uma predominância de elementos da Caatinga. Até chegar ali em Monte Azul já é Caatinga, tá? Então é importante estudar esses dois biomas. Os dois biomas correspondem a 1/3 da área total do país, sendo 22% para o Cerrado e 11% para a Caatinga. São dois biomas que estão na porção central do país, que tem uma biodiversidade muito grande, mas não é vista dessa maneira, como você se preocupa com a Mata Atlântica, se preocupa com o Pantanal, se preocupa com a Amazônia, mas o Cerrado e a Caatinga são meio que chamados de boi de piranha. Você consome esse para preservar os outros e perde-se um importante patrimônio de biodiversidade, tá? Vamos lá para a Caatinga primeiro. A Caatinga é isso aqui. É uma região que está no semiárido brasileiro. Então, quando você fala em Caatinga, você tem que entender o porquê que essa vegetação resiste a um tipo. É isso aqui. É uma região que está no semiárido brasileiro. Então, quando você fala em Caatinga, você tem que entender o porquê que essa vegetação resiste a um tipo, a uma característica de uma região muito peculiar. Tanto é que a Caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, não existe Caatinga em nenhum outro lugar no mundo. O Cerrado, por sua vez, existe na África, de maneira diferente, mas existe na África. E a Caatinga não, só no Brasil. E é um bioma que se transforma drasticamente entre as estações secas e chuvosas. Olhem para vocês verem essa foto aqui. Ó. Aqui o mesmo lugar, tá vendo? A casa é a mesma na estação chuvosa, que varia de março até julho, e na estação seca, que vai de agosto até fevereiro. Então nós temos uma estação seca muito grande. É uma região cujos índices pluviométricos são baixos. Vou mostrar para vocês aqui, para ter uma ideia. Pegando aqui uma cidade de Cabeceiras, na Paraíba. Os índices pluviométricos são baixos. Observe bem aqui, ó, que chuva mesmo é aqui, ó, a partir de março até julho, até agosto. Aqui ainda choveu bastante aqui. Assim, choveu em vários meses, mas a quantidade é muito pequena, tá? Olha só, o mês que choveu mais, choveu pouco mais de 5 milímetros de chuva. Então é muito pouco a quantidade de chuvas. E além de tudo, a maior parte do ano não chove. Para aumentar ainda o problema da aridez na Caatinga, ainda temos a composição do solo, ou a predominância de solo da Caatinga, que é rasa, pedregosa, tá? E o seu embasamento cristalino é muito próximo à superfície, o que dificulta o armazenamento de água. Por sua vez, em comparação com o Cerrado, que é latossolo, o solo é profundo e o seu embasamento, portanto, está bem longe da superfície, o que permite armazenamento de água. Isso é importante. Tanto é que o Cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil, porque grandes bacias hidrográficas brasileiras nascem no Cerrado, como São Francisco, como Tocantins, Araguaia, Paraná. Por sua vez, na região do semiárido, onde está a Caatinga, os rios são praticamente todos intermitentes, ou seja, na seca eles cortam, param de correr, ou efêmeros, que só correm quando está chovendo, depois secam. O principal rio da região é o São Francisco, e ele perde volume hídrico à medida que vai adentrando ao Nordeste, porque não há recomposição dos seus tributários suficiente para descontar o que se perde para a evaporação. Então a Caatinga é isso aqui. Olha só, essa Caatinga tem características bem interessantes. Primeiro, que é o tipo de vegetação que se adequou à aridez
né, a baixa pluviosidade, a alta luminosidade, ao solo raso e pedregoso. Então, vamos lá. Essas áreas, a caatinga, vai lembrar aqui, o nome caatinga vem do Tupi-Guarani, Mata Branca. A foto justifica bem isso, né? Então, nas regiões mais secas, aparecem também plantas cactáceas, como facheiro, mandacaru, xique-xique, que servem de alimentos para animais. Tanto é que a palma lá vale ouro para a criação de gado. Na época da seca, e as bromeláceas, como macambira, são vegetações cujo o aspecto fisiológico se caracteriza pelo xeromorfismo. Essas plantas, essas cactáceas, elas desenvolvem uma espécie de uma cera que reveste as folhas, que faz com que elas percam menos água na evapotranspiração. Além disso, boa parte dela é decídua ou semidecídua. Ou seja, quando a seca é mais forte, elas perdem totalmente ou parcialmente as folhas, porque as plantas transpiram pelas folhas. Então, você perdendo as folhas, você deixa de transpirar. É um mecanismo interessante para esse tipo de vegetação da caatinga. O cerrado também nós temos vegetação decida e semidecida também. Vamos descendo aqui, entendendo mais a caatinga. A caatinga, assim como o cerrado, ela possui alguns estratos diferentes. Não é só uma coisa o tempo todo. Nós temos aqui a caatinga arbórea, que tem presença de árvores maiores, até 20 metros. Isso vai depender de quê? Da fertilidade do solo, da profundidade do solo e da pluviosidade. Então, regiões onde são mais úmidas, um pouco mais úmidas, com solo mais profundo, tende a desenvolver uma caatinga arbórea. Se você vai chegando para a parte onde o afloramento do embasamento cristalino é mais presente, mais próximo à superfície, e a capacidade de retenção de água é menor, a tendência é que vá se formando aqui, mata seca e carrasco. Tá? Então, aqui, descendo aqui, vai diminuindo a umidade presente no solo. Vegetação, a savana semiárida, que é a caatinga, ela é xerófita, ela é adaptada à deficiência hídrica. Tá? Temos os aspectos campestres, as troncos tortuosos, casca grossa e espinhos. Bem, alguma coisa do cerrado também. As raízes são superficiais porque o solo não retém água, então a ideia é que as raízes se ramifiquem pela superfície para aproveitar quando a pouca disponibilidade de hidro da chuva cai sobre o solo, então elas absorvem rapidamente a água. Diferente do cerrado, onde as raízes são muito profundas. Aqui nós temos a caatinga, aqui a aspecto da caatinga. Os principais impactos da ação antrópica: desertificação, a pecuária de capinos, ela provoca ainda um dano danado, porque cabra, quem conhece cabra, bode, sabe que eles comem de tudo. Então, eles têm um impacto muito interessante na caatinga, mas são animais que resistem. Então, para a sobrevivência do homem é necessário que se crie animais capazes de suportar esse período de seca. Então, nós temos aqui o uso inadequado do homem na exploração de madeira, para cerca, lenha, etc. Aqui nós temos de novo uma foto da caatinga, aqui numa área mais arbustiva e arbórea. Estação chuvosa dela. Vamos ver aqui a estação seca. Uma estação chuvosa. Então mostra bem a exuberância dela. Na seca certamente seria bem diferente. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o cerrado. Olha, observe esse clima do Nordeste aqui e vamos ver o do cerrado. Olha a diferença. Se na Caatinga chove em torno de 400 a 800 milímetros por ano, em algumas regiões passam até 2, 3 anos sem cair um pingo d'água, como Rasa Catarina, por exemplo, as regiões mais secas do Brasil. No Cerrado, o clima sai do semiárido nordestino para o semi-úmido, aonde nós temos uma pluviosidade interessante, ou seja, janeiro e dezembro, os meses mais chuvosos, chove acima de 250 milímetros de chuva. Lembrando que o mês mais chuvoso daquela que nós comparamos lá, em Cabeceiras, foi 50 milímetros, uma diferença muito grande de capacidade pluviométrica. Além disso, chove-se mais meses, tá? Chove-se bastante, é uma capacidade pluvial bem considerável, e o solo ele armazena água. Por isso as raízes são profundas, porque na época da seca elas conseguem puxar água lá do fundo. Tá? Vamos ao cerrado então, para entender um pouquinho mais sobre o cerrado. Tá aqui. O cerrado é essa área imensa aqui, ó, que ocupa boa parte do território brasileiro.
região norte, ó, para cima da região norte, centro-oeste, sudeste, tá bem presente, e nordeste, obviamente. Essa área total aqui é presente o cerrado. O cerrado hoje, gente, tem pouco mais de 30% da sua cobertura original. O resto foi dizimado pela ação do homem para dar lugar a lavouras, a atividade pecuária, a presença, a urbanização. Então, acabou se perdendo muito o cerrado ao longo do tempo e da ocupação do homem. É o chamado, como eu disse no início, o boi de piranha. É o segundo bioma em biodiversidade no país, mas mesmo assim não se dá a importância que se merece. Olha, para vocês terem ideia, vamos passando aqui 774 espécies de árvores e arbustos, 429 endêmicas que só existem na região. Ele tem uma fisionomia interessante. O cerrado ele tem todos esses estados aqui, ó, campo limpo, campo sujo, campo rupestre, cerrado, cerradão, matas secas, matas ciliares, matas galeria e veredas. Vale lembrar que mata seca, mata ciliar, mata galeria e veredas não são exclusividades do cerrado, tá? Em outros biomas você vai encontrar. Ó, na Caatinga tem mata seca e mata ciliar, você vai encontrar em outros também, outros biomas. Vamos ver o que cada um deles são. Olha aqui. Aqui esse perfil que mostra bem os estados cerrados. Observem também que isso aqui, ó, tem a ver com umidade também, sabe? O porte da vegetação depende da umidade, da altitude, da profundidade do solo, para poder você ter o aspecto de vegetação. Quanto mais úmido, maior será o porte. Quanto menos úmido, menor será o porte. Porque a vegetação que foi selecionada, que se adaptou a essa menor umidade, é a que sobrevive nessa região. O cerrado ele parte de extrato arbóreo para herbáceo, tá? Passando pelo arbustivo. São os tipos de cerrado. E nós temos o chamado cerrado estrito sensu. Quando você fala cerrado, é o que vai na sua mente. E nós temos aqui, ó, cerrado estrito sensu. Dá para ver aqui a imagem aqui deles, tá? Do estrito sensu, que é o senso estrito, que é o cerrado, que a gente imagina nele já. Temos o campo sujo, que é muito comum na região, e o campo limpo, que vai só. O que difere esses estratos aqui? Ó, observem bem. Menor cobertura, quanto maior a cobertura, maior a matéria orgânica e fertilidade do solo e a umidade também. Então, quanto menor matéria orgânica e fertilidade, menos presença arbórea vai ter. Aqui nós vemos os estados diferentes aqui, ó, o herbáceo, o arbustivo e o arborescente, que é o cerradão, que o pessoal tem gente que fala que até é Mata Atlântica. Não é Mata Atlântica, não é cerradão. É de 8 a 15 metros de altura as árvores, então é porte considerável, lenhoso. E o cerrado, começa o senso estrito também, que é denso, o senso estrito mais ralo, o campo cerrado, que é muito comum de se ver, que é o arbustivo, e o campo sujo, que quase não tem árvore, tem poucos arbustos, e o campo limpo praticamente não tem arbusto, é só herbáceo. Por isso é muito utilizado para pecuária, essa região aqui, ó, porque é como se fosse pastos naturais. Aqui nós temos aqui o campo limpo aqui, ó. Nessa região aqui, tá vendo? Praticamente nada de árvores, poucos arbustos, o campo limpo. Aqui o campo sujo, aumenta a presença de alguns arbustos e algumas árvores de pequeno porte, mas ainda há predominância de herbáceos, de capim aí. Campo rupestre, olha aqui como parece a nossa região aqui. São áreas de campo em altas altitudes. Em altitudes mais elevadas em relação ao seu entorno, como o caso de Guilomogol aqui, que é uma vegetação rupestre. Aqui nós temos o cerrado, como a gente conhece, o cerrado senso estrito, que tem árvores baixas, retorcidas, arbustos, subarbustos e ervas. Temos o cerradão, onde as árvores são de grande porte, tá? E as folhas nessa região aqui são perennifólias, ou seja, elas tendem a não cair durante o ano. Se mantém folha o tempo todo. Não é que não cai, mas a árvore não fica sem folhas, diferente de outras áreas, onde no cerrado são caducas ou semidecidas, ou descidas, a mesma coisa. Quando a seca aperta, elas perdem a folha. Uma outra coisa interessante no cerrado, além das raízes profundas para absorver água, é a casca grossa, porque o cerrado ele é
ele é pirofítico. Ele é pirofítico, ou seja, ele se adapta ao fogo. Algumas espécies de cerrado só vão germinar após o incêndio. Ao longo de milhões de anos de adaptação, ela se consegue se regenerar após o fogo. Então você vê um incêndio no cerrado, na primeira chuva está tudo verde de novo, ele consegue se regenerar. Se você colocar fogo na caatinga, não há essa regeneração. Tá? O cerrado se adaptou, isso se chama pirofítico também. Aqui nós temos a mata seca que é comum no cerrado, também na caatinga também aparece. Áreas onde o solo é mais raso, tem menos fertilidade, a tendência é que elas sejam todas caducas, elas perdem totalmente as folhas durante o ano, para preservar a umidade. Mata de galeria e mata ciliar. Observe a diferença, as duas estão na beira de cursos hídricos, né? A diferença é que a galeria ela cobre o rio, tá vendo? Ela cobre. Já a mata ciliar não, ela acompanha, mas não cobre o rio. A diferença basicamente é essa. As veredas que estão nas áreas mais baixas, com muita água, como Buriti, quando você vai ali para o lado de Jequitaí, você vê muito isso, muito Buriti. Aqui também algumas áreas você consegue também ver, aqui em Gramogol já vi veredas também aqui. Próximo ali para cima de Ventania também tem. Onde está um afloramento do lençol freático que acumula água, costuma aparecer esse tipo de palmeiras, parecendo palmeiras aqui, o Buriti no caso. E aqui nós temos o piqui, que é típico do cerrado da gente. Algumas árvores aqui comuns aqui. Vamos lá. Final do cerrado, ocupando estados de Minas Gerais, Bahia, Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Há um pedaço também aqui no Pará que não mostrou aqui. E aqui nós temos aqui em 2002 como está, tá vendo? Praticamente dizimado. Apenas 2% da área total do cerrado é de preservação. E a área que é utilizada pela ação antrópica praticamente dizimou todo o cerrado. É numa região muito populosa, a área do cerrado está justamente populosa e de grandes empreendimentos agrícolas e pecuários. Por isso essa degradação grande. Os estresses é o que suporta, mas se adaptou a isso. Estresse, quando fala estresse da vegetação, é uma situação que para outros tipos de vegetação elas não suportariam, mas o cerrado suporta. Suporta a alternância de estações chuvosas e secas, solos com alta concentração de alumínio e pobres em nutrientes, então algumas vegetações não suportam isso, e o fogo, como eu disse, por ser pirofítico. Então nós temos estresses permanentes, solos com alta concentração de alumínio e pobres em nutrientes, e isso é contínuo, não muda, né? É o tempo todo esse estresse. E o estresse estacional, que é que muda durante o ano. Estação chuvosa e seca, e o fogo também, que não é toda hora, é estacional. Geralmente no início da estação chuvosa começa a ter fogo. Está muito seca a vegetação, raios, começam incêndios e aí pega fogo em tudo e queima rapidamente. E engraçado que o cerrado, muitas áreas do cerrado necessitam desse fogo para aumentar a fertilidade e em alguns casos até germinar. Essa parte aqui, esse slide que estão para vocês, eu vou colocar também junto com esse slide. Vou fazer em duas partes essa primeira parte. Da apresentação do cerrado da caatinga e a outra parte de orientação para vocês das atividades propostas no PET. Então, vou encerrar isso aqui agora e vou fazer